pessoal, nós vamos passar agora então para a segunda parte do estudo, que vem a ser do livro Céu e Inferno. Então, primeira parte, capítulo 1. O homem tem, instintivamente, a crença no futuro, mas, não tendo até hoje nenhuma base certa para defini-lo, sua imaginação produziu sistemas que conduziram à diversidade nas crenças. A doutrina espírita sobre o futuro, não sendo uma obra de imaginação mais ou menos engenhosamente concebida, mas o resultado da observação de fatos materiais que se desenrolam hoje sob os nossos olhos, unirá, como já faz agora, as opiniões divergentes ou superficiais, e conduzirá pouco a pouco, e pela força das coisas, a unidade na crença sobre esse ponto. Crença que não estará mais baseada sobre uma hipótese, mas sobre uma certeza. A unificação, feita no que concerne à sorte futura das almas, será o primeiro ponto de aproximação entre os diferentes cultos. Um passo imenso para a tolerância religiosa primeiro, e mais tarde a fusão. Então, como nós já comentamos, né, que a doutrina espírita ela veio para unificar os ensinamentos para que eles sirvam a todos os cultos, todas as religiões. Né? Ela não veio para ser mais uma religião apenas, para que você saia da tua religião e seja espírita da religião espírita. Ela veio para servir de filosofia a todas elas, e a seu tempo, devagarzinho, como nós já explicamos aqui, todas as religiões vão se adequando a esses ensinamentos, né? Basta que as pessoas que vão entrando nessas religiões não tenham preconceito, tenham a cabeça aberta aos novos conhecimentos, né? Porque ela não fere nada de nenhuma religião. Muito pelo contrário, ela vem explicando e dando mais detalhes sobre muitas questões que não se tem explicações completas em determinados cultos e religiões, né? Então, a partir do momento que você consegue ler, aprender uma filosofia que te explique, te dá resposta sobre isso, a tua religião fica completa, né? Fica mais completa, independente de qual seja. Mas para isso ainda é preciso que algumas religiões se dispam desse preconceito, né? Que aceitem essas verdades, o que aos poucos vem acontecendo. Porque como nós falamos, como foi dito lá no começo, na questão até do próprio Evangelho que foi lido, independente de se queimarem todos os livros, a doutrina é verdadeira porque ela vem dos Espíritos. Então, de tempos em tempos, há médiuns confirmando a comunicação com o mundo espiritual, confirmando o fenômeno, confirmando tudo que é dito e tudo que foi ensinado pelos Espíritos. Mesmo que fossem queimados todos os livros espíritas sobre isso, esses fenômenos e essa comunicação continuaria existindo, assim como já existiu desde o primórdio. O que a gente tem hoje é a explicação de como esses fenômenos acontecem. Alguém deseja fazer alguma pergunta a respeito do que a gente já abordou até agora? Ou sobre outro assunto qualquer que vocês tenham dúvida, que não necessitando ser sobre o assunto tratado. Então seguimos. O título que entramos agora é Temor da Morte, e o subtítulo é Causas do Temor da Morte. O homem, qualquer que seja o grau da escala a que pertence, desde o estágio selvagem, tem o sentimento inato do futuro. Sua intuição lhe diz que a morte não é a última palavra da existência, e aqueles que choramos não estão perdidos para sempre. A crença no futuro é intuitiva, e infinitamente mais geral do que a do nada. Como ocorre, pois, que,
Entre os que creem na imortalidade da alma, se encontra ainda tanto apego às coisas da terra e um tão grande temor da morte. O temor da morte é um efeito da sabedoria da providência e uma consequência do instinto de conservação, comum a todos os seres vivos. Ele é necessário enquanto o homem não estiver bastante esclarecido sobre as condições da vida futura, como um contrapeso ao arrebatamento que, sem esse freio, levá-lo-ia a deixar prematuramente a vida terrestre e a negligenciar o trabalho neste mundo, que deve servir ao seu próprio adiantamento. Então, pessoal, essa análise é importante, né? Porque, embora instintivamente a gente tenha a noção, trazendo dentro do nosso subconsciente, de que não existe a morte, é só uma passagem, né? O que fica é o nosso corpo que é usado nessa encarnação. Mas que a essência verdadeira da vida é o mundo espiritual. Então, embora a gente tenha isso instintivamente e venha desde os povos antigos, essa crença, da onde surgiu? Aonde instintivamente surgiu isso, né? Porque vem trazida dentro do nosso subconsciente, por nós sabermos, por vermos já do mundo espiritual. Então a gente já traz isso, embora a gente esqueça na encarnação atual, a gente traz isso gravado no nosso instinto, no nosso subconsciente. Então a gente tem a noção de que não se finda a vida através da morte do corpo. Mas o medo que temos da morte, ela também é um instinto de sobrevivência, dada pelo Criador no momento da criação. Né? Como todas as leis sábias e todas as leis perfeitas criadas, essa também é uma lei da preservação, né? Que você tem aquele instinto de conservação. Então, você tem dentro de si aquele medo da morte para você preservar e valorizar a tua vida, o teu corpo, a tua encarnação. Porque se não fosse assim, seria muito banalizado a vida, né? Mesmo assim, tem pessoas que se deixam levar por momentos difíceis, por provas e expiações que estejam passando e entram em sistemas depressivos e acabam tirando a própria vida, o que é um dos maiores crimes, né? Que é o homicídio ou o suicídio. Então vocês imaginem se não houvesse esse instinto pela preservação da vida. Né? Se você for analisar, todos os animais têm esse instinto. Né? Eles se debatem, eles não se deixam serem abatidos quando eles são vítimas de outros animais, ou a vítima até do próprio homem. Eles têm aquele instinto de se defender. E esse instinto é o que fala aqui, que é o temor da morte, por causa desse instinto, porque já vemos com esse instinto de sobrevivência para darmos valor à nossa vida, à nossa encarnação. Né? Se não fosse assim, ninguém teria medo de nada. Né? Então a morte seria muito banalizada e não seria dado o valor devido à nossa preservação do nosso corpo nessa encarnação. Então tudo tem um propósito, tem um objetivo. Então nessa questão está sendo abordada isso ainda. É por isso que, entre os povos primitivos, o futuro não era senão uma vaga intuição. Mais tarde, uma simples esperança. Mais tarde, enfim, uma certeza. Mas ainda contrabalançada por um secreto apego à vida corporal. À medida que o homem compreende melhor a vida futura, o medo da morte diminui. Mas, ao mesmo tempo, compreendendo melhor sua missão na Terra, ele espera seu fim com mais calma, resignação e sem medo. A certeza da vida futura imprime um outro curso às suas ideias, um outro objetivo aos seus trabalhos. Antes de ter essa certeza, ele não trabalha senão para a vida atual. Com essa certeza,
trabalha tendo em vista o futuro sem negligenciar o presente, porque sabe que o seu futuro depende da direção, mais ou menos boa, que dê ao presente. A certeza de encontrar seus amigos depois da morte, de continuar as relações que teve sobre a terra, de não perder o fruto de nenhum trabalho, de crescer sem cessar em inteligência e em perfeição, lhe dá a paciência de esperar e a coragem de suportar as fadigas momentâneas da vida terrestre. A solidariedade que ele vê se estabelecer entre os mortos e os vivos faz-lhe compreender aquela que deve existir entre os vivos. A fraternidade, desde então, tem sua razão de ser, e a caridade um objetivo no presente e no futuro. Então, se nós temos o conhecimento, nós começamos a perder o medo da morte. Quanto mais conhecimentos a gente adquire, a gente vai vendo que aqui nós estamos em estudo, estamos em passagem, em teste, e que o mundo verdadeiro é o mundo espiritual. Então a gente começa a descobrir novos objetivos para a nossa vida aqui e acaba temendo cada vez menos o desenlace corporal, que é o retorno à vida espiritual. Então a importância disso, né? Daí tem pessoas que preferem não acreditar nisso, não querer estudar sobre o assunto, ignorar isso. Cada um tem o seu tempo, mas que vantagem tem isso? A pessoa não ter um conhecimento sobre isso, porque todos vão chegar ao momento de retornar. E se você prefere acreditar que nada existe, acha que isso é uma vantagem, né? Então é muito questionável. Vai chegar um momento ali que vai simplesmente ser questionado isso aí. Às vezes a pessoa até prefere dizer, eu não acredito nisso. Mas será que vai surgir um momento em sua vida que ela vai começar a se questionar quando chegar o momento do desenlace? O que ela vai sentir achando que nada vai parar, nada vai simplesmente deixar de existir e pronto, né? Qual é o consolo que existe em querer e a vantagem de querer acreditar nisso? Assim como as religiões que pregam que você desencarna e vai entrar num sono profundo e só vai acordar quando Jesus novamente vier e soprar as trombetas e vier o juízo final, e daí todos ressuscitarão em corpo, né? Uma coisa que contraria totalmente a física, a ciência e tudo, né? Então o juízo final é a morte de cada um, é o desencarne de cada um. Ninguém sabe o momento, ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora. Isso é o juízo final. Por isso que temos que estar preparados, né? E as pessoas então interpretam de outra forma. Então, a partir do momento que você tem esse conhecimento, esse medo, embora você conserve o instinto de preservação da tua vida, né? Embora você conserve o sentimento da perda quando se vai um ente querido, mas você sabe que não finda aí. Você sabe que não é o fim e muito pelo contrário, é o início de uma nova parte, de uma nova oportunidade no mundo espiritual. É o retorno ao mundo verdadeiro. E com isso você procura estar bem. Você procura um novo sentido para a tua vida, porque você sabe que o lugar para onde você vai depender do que você está fazendo aqui, da maneira como você encara essa vida aqui, essa encarnação aqui. Então você vai procurar melhorar, você vai procurar evoluir, você vai procurar ser uma pessoa melhor, para que quando ocorrer essa volta, você esteja numa vibração boa que te possibilite ir para um local bom de acordo com aquela vibração tua, com a tua evolução, o que você conseguiu evoluir e melhorar nessa encarnação. Vocês imaginem quantos espíritos estão do outro lado aguardando, né, um momento para reencarnarem, para conseguirem também a sua etapa de aprendizado, né?
E nós estamos muitas vezes aqui encarnados e não estamos valorizando devidamente essa escola, né? Não estamos fazendo tudo o que é possível para nos melhorarmos. Então, a partir do momento que você vai aprendendo, você vai vendo a importância disso, a importância desse melhoramento, para que quando ocorra, então, a nossa volta, nós estejamos numa vibração boa de melhoramento que nos possibilite retornarmos a um local adequado com essa vibração boa. Para se livrar dos temores da morte, é preciso poder encará-la sob o seu verdadeiro ponto de vista. Quer dizer, penetrar pelo pensamento no mundo espiritual e dele fazer uma ideia tão exata quanto possível, o que denota, no espírito encarnado, um certo desenvolvimento e uma certa aptidão para se desligar da matéria. Entre os que não estão suficientemente avançados, a vida material domina, ainda, sobre a vida espiritual. O homem, apegando-se ao exterior, não vê a vida senão no corpo, ao passo que a vida real está na alma. Estando o corpo privado de vida, aos seus olhos tudo está perdido, e ele se desespera. Se em lugar de concentrar seu pensamento sobre a veste exterior, ele o dirigisse à própria fonte da vida, para a alma, que é um ser real, sobrevivente a tudo, lamentaria menos o corpo, fonte de tantas misérias e dores. Mas para isso, é preciso uma força que o espírito não adquire senão com a maturidade. O temor da morte prende-se, pois, à insuficiência de noções sobre a vida futura, mas denota a necessidade de viver, e o medo de que a destruição do corpo seja o fim de tudo. Ele é, assim, provocado pelo secreto desejo da sobrevivência da alma, velado ainda pela incerteza. O temor se enfraquece à medida que a certeza se forma. Ele desaparece quando a certeza se completa. Eis o lado providencial da questão. Foi sábio em não ofuscar o homem, cuja razão não estava ainda bastante forte para suportar a perspectiva, muito positiva e muito sedutora, de um futuro que o faria negligenciar o presente, necessário a seu adiantamento material e intelectual. Então, essa abordagem se refere a, se viesse antes da época o conhecimento, antes da época que cada um está pronto, e hoje já existe então essa doutrina há mais de 160 anos, explicando como isso acontece, como tudo acontece. E quando você já está preparado, você vem atrás e você começa a estudar e aprender sobre o assunto, é porque você já está preparado para isso, né? Se esse conhecimento viesse antes da época certa, isso poderia trazer vários problemas, porque se as pessoas não tivessem o conhecimento de que a vida verdadeira é o mundo espiritual, e para isso é preciso que você faça o bem, que você se melhore primeiro antes de retornar ao mundo espiritual, e ela simplesmente aprendesse e começasse a acreditar sem saber que você precisa se melhorar antes para depois passar para o mundo espiritual, senão você não vai estar numa vibração boa para o local para onde você pode ir depois de desencarnar. Aconteceria que as pessoas, sem estarem preparadas, começariam a simplesmente, por qualquer motivo, tirar a própria vida, porque retornariam então para a vida verdadeira, que é espiritual. Só que isso faria com que elas fossem levadas a uma dimensão onde haveria muito sofrimento pela carga negativa da sua vibração, que ainda não estava evoluído o suficiente para que ela fosse levada a um mundo de energias mais elevadas. Então tudo vem no momento certo, tudo vem acompanhando a maturidade de cada um, do espírito de cada um.
por isso que é importante. E quanto você mais estuda, mais maduro fica o teu espírito, a tua ideia e o teu conhecimento, né? Para saber que o mundo verdadeiro é o mundo espiritual, mas que é importante aproveitarmos cada dia nessa encarnação para o nosso melhoramento, para que isso nos dê uma condição melhor no retorno, quando isso acontecer. Esse estado de coisas é mantido e prolongado por causas puramente humanas, que desaparecerão com o progresso. A primeira é o aspecto sob o qual é apresentada a vida futura. Aspecto que poderia bastar às inteligências pouco avançadas, mas que não poderia satisfazer as exigências da razão dos homens que refletem. Então dizem, se nos apresentam como verdades absolutas, princípios contraditados pela lógica e pelos dados positivos da ciência. É porque não são verdades. Daí, entre alguns, a incredulidade, entre um grande número de crenças misturada com dúvidas. A vida futura é, para eles, uma ideia vaga, uma probabilidade antes do que uma certeza absoluta. Creem nela. Gostariam que assim fosse, e malgrado eles, dizem, se todavia assim não for. O presente é positivo, ocupemo-nos dele primeiro. O futuro virá por acréscimo. Aliás, dizem ainda, em definitivo, o que é alma? É um ponto, um átomo, uma centelha, uma chama? Como se sente? Como vê? Como percebe? A alma para eles não é uma realidade efetiva, é uma abstração. Os seres que lhes são caros, reduzidos a um estado de átomos em seu pensamento, estão, por assim dizer, perdidos para eles, e não têm aos seus olhos as qualidades que os fizeram amá-los. Não compreendem nem por amor de uma centelha, nem aquele que se pode ter por ela, e eles mesmos ficam mediocremente satisfeitos de serem transformados em mônadas. Daí, o retorno ao positivismo da vida terrestre, que tem alguma coisa de substancial. O número daqueles que estão dominados por esse pensamento é considerável. Então, se não for aliado em consonância com as leis físicas da natureza e da ciência, tudo o que se é inventado dentro de alguns cultos e religiões vai causar, em determinado momento, para quem é questionador e não aceita as coisas simplesmente por aceitar e quer ter uma explicação, vai entrar em um momento em que vai haver um choque de realidade, né? Porque se a lei e a física diz uma coisa e a tua religião diz outra, que não é possível dentro da física e da ciência, obviamente que você vai começar a desacreditar isso. Então o Espiritismo veio para que ao seu tempo, para todos, quando houver a maturidade suficiente para cada um, você vai se adequando a esses ensinamentos, que não contradizem em nada a ciência, muito pelo contrário, a ciência está comprovando muitas coisas que já vinham sendo escritas desde a época da filosofia da doutrina espírita. Então essa comprovação, ela está em acordo com a lógica. Tudo aquilo que sair fora da lógica é porque existe não é uma coisa verdadeira, é uma coisa questionável. Então a verdade é aquela que está em consonância com a ciência. Então, com o tempo, muitas religiões vão acabar ficando ultrapassadas, né? Como algumas já estão, se não se adequarem a essa filosofia que tudo explica. Aquilo que ainda não está sendo explicado é porque ainda não é o momento. Mas aquilo que nós já podemos saber e que já estamos preparados para isso, já está ao nosso conhecimento. E isso tudo já é uma grande vantagem,
uma grande coisa para cada um de nós sabermos e termos uma explicação sobre esses fatos que até então era desconhecido e para muitos ainda permanecem porque não estão maduros o suficiente para quererem aprender sobre isso. Uma outra razão que prende as coisas da terra, aqueles mesmos que creem o mais firmemente na vida futura, liga-se à impressão que conservam do ensinamento que lhes é dado desde a infância. O quadro que dela faz a religião é preciso convir, não é nem muito sedutor, nem muito consolador. De outro lado, vê-se aí as contorções dos condenados a penas eternas que espiam, nas torturas e nas chamas sem fim, seus erros de um momento, para quem os séculos sucedem aos séculos, sem esperança de alívio ou piedade. E, o que mais implacável ainda, para quem o arrependimento não tem eficácia. De outro lado, as almas lânguidas e sofredoras do purgatório, esperando a sua libertação na boa vontade dos vivos que oram ou façam orar por elas, e não dos seus esforços para progredir. Essas duas categorias compõem a imensa maioria da população de outro mundo. Acima desse plano, o muito restrito dos eleitos, gozando durante a eternidade de uma beatitude contemplativa. Essa eterna inutilidade é preferível, sem dúvida, do nada ao nada. Não lhes é menos de uma fastidiosa monotonia. Também vê-se nas pinturas que retratam os bem-aventurados, figuras angélicas, mas que respiram antes o tédio do que a verdadeira felicidade. Então nós já estudamos anteriormente, né? No último capítulo do Livro dos Espíritos, sobre as penas eternas, penas e gozos eternos, né? Que não existe a pena eterna. Então, tudo é de acordo com o seu livre-arbítrio e o momento em que você deve e é responsável por sua própria evolução, de acordo com o teu livre-arbítrio. Então, tudo isso pode durar mais ou menos, independente para cada um. Então, se você quer evoluir mais rapidamente, quanto mais você se dedicar a essa melhoria, mais rápido isso vai acontecer. Então, mesmo os espíritos que estão no erro, são atraídos no seu desencarne para uma região penosa e sofredora nos umbrais, quando eles adquirem esse conhecimento e começam a se arrepender das atitudes que tiveram e começam a orar e pedindo ajuda, eles automaticamente eles vão ser ajudados, porque eles já estão aptos a esse conhecimento e eles já estão resgatando então os seus erros através desse arrependimento, né? Mesmo assim, quando eles forem socorridos, tem que haver a reparação em uma nova existência. Não basta se arrepender. E o que as religiões ensinavam anteriormente é que se você for uma pessoa de bem, você vai para um mundo feliz, onde tem os anjinhos tocando harpa, né? Seria uma monotonia isso, é isso que está dizendo ali. Na verdade, você vai evoluindo para cada escala que você consegue melhorar, você vai para um determinado mundo espiritual, que a gente chama de colônias, mais ou menos evoluídas de acordo com o teu grau de vibração. Mas que o aprendizado continua do lado de lá. Lá temos hospitais, pronto-socorros, temos estudos, faculdades, vários cursos, tem vários setores como aqui de aprendizado e de trabalho. Então ninguém fica inerte lá numa contemplação
passiva, sem ter o que fazer, né? A vida continua do outro lado como aqui. Você vai ter que estudar, você vai ter que trabalhar, você vai ter que fazer a sua parte e se preparando para uma nova existência nesse planeta ou em outro, para continuar o aprendizado e o melhoramento. E as penas eternas também não existem. Ela é uma pena até você se arrepender, ser socorrido e buscar o teu melhoramento. Isso está dentro do livre-arbítrio, né? Isso pode demorar o tempo suficiente para que você mesmo decida isso. Então, pessoal, hoje nós ficamos nessa parte do estudo, continuando no nosso próximo encontro de segunda. E vou dividir com vocês uma mensagem também, que chegou no dia 12/6/2021, num dos nossos encontros. Não, minto, esse não foi num dos encontros. Esse foi pelo meu mentor, o Antônio, que trouxe. E é uma poesia que vai estar junto, então, entre as demais que tem no livro Rimas de Luz. E essa aqui, ela tem o título... Desculpa. E essa tem o título Desperte. E ela diz: desperte, querido irmão. Sinta a luz que do alto desce. Sinta a paz que te enternece. Sinta o amor que te aquece. Sinta o auxílio de que carece. Sinta os anjos em prece pelo teu despertar da dor. Desperte, querido irmão. Abra os olhos da alma. Abra lugar para a calma. Abra mão de qualquer trauma. Abra as portas da jaula. Abra a mente que acalma teu coração sofredor. Desperte, querido irmão. Aspire esse novo ar. Aspire o dom de ajudar. Aspire se renovar. Aspire se acordar. Aspire o bem a te soprar, vibrações de puro amor. Desperte, querido irmão. É hora de ver a luz. É hora de crer na cruz. É hora que o bem seduz. É hora que Deus conduz. É hora do Mestre Jesus brilhar em seu coração. Desperte, querido irmão. Antônio. Elevemos então agora o nosso pensamento, respirando fundo, entrando em sintonia com a espiritualidade amiga, nossos mentores e guias, com o espírito protetor de cada um que aqui se encontra. Esse espírito protetor que podemos entrar em contato a qualquer momento, pedindo força para suportar as nossas dores, as nossas angústias, o nosso sofrimento, que nunca nos abandona, nunca nos deixa sós. Que possamos nesse instante agradecer a oportunidade de estarmos aqui reunidos, entre irmãos e amigos, para mais uma hora de estudos, aonde podemos aprender um pouquinho mais a cada dia. Que busquemos pôr em prática no nosso dia a dia tudo aquilo que aqui viemos buscar e aprender. Agradecemos pela oportunidade de sermos espíritos criados por Deus, rumo ao nosso melhoramento, à eternidade do aprendizado e da evolução espiritual. Agradecemos pela vida, agradecemos por sermos obra da sua criação. Agradecemos o amparo e a permissão do Mestre Jesus, o nosso irmão maior, que aqui nos permite estarmos sob o amparo e a proteção dos nossos mentores e guias de toda a equipe espiritual que aqui se encontra. Que nossas orações nesse momento sejam por todos aqueles sofredores, por todos aqueles que sofrem a angústia
do desespero, da angústia do sofrimento, das provas, das expiações, por todos aqueles que estão em um leito de hospital, lutando por sua saúde, a todos aqueles que estão nos presídios, resgatando os seus erros aqui cometidos, que tenham em seus corações os arrependimentos e o aprendizado que isso lhes traz. A todos aqueles que estão abandonados em um asilo, lá esquecidos da vida e daquilo que fizeram pelos outros. A todos aqueles que estão abandonados em um orfanato, na esperança de um dia serem adotados e terem uma família. A todos aqueles que estão nas ruas, sem um teto, jogados, entregues a seus vícios, sem um objetivo em suas vidas. A todos aqueles que foram colocados seus nomes nas caixas de irradiação de encarnados e desencarnados, que chegue agora as nossas orações, que chegue agora os nossos sentimentos de paz, de amor e de luz. Que chegue também ao nosso irmão Carlos dos Santos, que desencarnou nessa semana, e que seja recebido pela espiritualidade amiga, amparado, que aceite a ajuda necessária para seu encaminhamento. Que estejamos, Senhor, hoje e sempre na vossa presença, que possamos ajudar sempre, cada vez mais, aqueles que mais necessitam. Que possamos continuar estando aqui, aprendendo a cada dia um pouco mais. Que estejamos hoje e sempre na vossa companhia, em nome de Jesus, assim seja.